Jesus outra vez num barco para o outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Porque só Jesus. Aleluia. Os irmãos não esperem nada de mim, porque de eu não vai sair nada. Vai sair de Jesus. Presente ao nosso meio. Muito obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que é o Consolador, você que é o nosso meio, Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluia. Aqui fala de Jairo. A Bíblia fala que ele era um príncipe da sinagoga. Um príncipe da sinagoga, eu creio que hoje era como se fosse um presidente. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus ia para o outro lado. Quando Jesus passou para o outro lado, a palavra de Deus diz que uma grande multidão já estava esperando. Aleluia. Já estava esperando Jesus. E ali Jairo era um príncipe da sinagoga, só tinha uma filha. E naquele tempo não podia morrer um príncipe, não podia morrer a herdeira, tinha que ter um herdeiro. E a filha de Jairo já estava moribunda, já estava muito enferma. Aleluia. E ele reconheceu que Jesus estava vivo. A palavra de Deus diz que ele chamou Jesus e implorou. A Bíblia diz que ele se prostrou. A palavra de Deus prostrar é se ajoelhar. A Bíblia diz que ele se ajoelhou aos pés do Senhor. Disse: Senhor, a minha filha está moribunda, está muito doente, e eu creio que há em ti a vida, a salvação. Eu imploro que você passe na minha casa. Da casa de Jairo para onde Jesus estava, tinha um percurso, tinha um trajeto para chegar até a casa de Jairo. Aleluia, glória a Deus. No correr dessa mensagem, eu vou entrar um pouco no meu testemunho. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E ali, meus queridos amados irmãos, aleluia, quando Jairo ia caminhando, uma grande multidão, sabe como era uma grande multidão? A qual a tufilândia não cabia, a multidão que acompanhava Jesus. Aleluia, porque onde Jesus passava, alabá, suí, acampa, alabá, santo é teu nome, louvado e engrandecido é teu nome. Daqui a pouco eu começo aqui com os não viram. Este homem foi o primeiro que me deu leite quando eu aceitei Jesus. Mas a situação que eu me encontrava dentro de um presídio, eu pegava o telefone do parceiro para ligar para ele e perguntar: bom dia, como é que a gente ora? Como é que a gente fala com Jesus? E eu não sabia conversar com Jesus. E a família tão paciente que este homem é. Esse irmão só ore e pede para fazer a vontade do Senhor. Só isso. Aleluia. Aleluia. Mas o plano de Deus já estava traçado. Aleluia. Ele conhece um pouco da minha trajetória, conhece um pouco da minha vida, como eu era. A qual Jesus é o único que pode transformar, é quem pode lapidar, é quem pode sair, aleluia, que pode tirar do lamaçal de pecado, a qual pode levar em lugar de príncipe e transformar o homem verdadeiramente, se não for Jesus. Aleluia. E ali Jairo, quando ia caminhando, a palavra de Deus diz que aquela mulher estava com 12 anos. 12 anos. Eu creio que ali era um câncer. Naquele tempo não tinha médico para fazer exame. Era uma mulher muito rica, mas a palavra de Deus diz que ela gastou todos os seus bens com medicina, com médico, fazendo exame, mas não teve jeito. E naquele tempo, quando a mulher entrava nessa fase de continuação, eu creio que ela tinha uns 13 a 14 anos, de um arraial fora da cidade, a qual elas iam para o arraial, só voltava para a cidade quando ficava boa. A mulher ficava imunda, de um arraial fora da cidade. Todas as mulheres, quando adoeciam,
só podia voltar para a cidade quando ficava boa. E aquela ficou daquele jeito, as outras voltavam, e ela continuava lá, não podia entrar. Aleluia. Mas ali, ela era uma mulher sábia. A Bíblia diz que ela estava recém-mente, desabilitada. Aleluia, magra. 12 anos, uma pessoa botando sangue, você sabe, vou lhe falar. Eu não aguento nem meia hora perdendo sangue. Aleluia. Mas ali, chegou umas mulheres e disse: olha, amanhã, Jesus Cristo de Nazaré vai passar aqui nesse caminho. Aleluia. 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 Porque aquela mulher ouviu, porque as outras não chegavam perto dele. As outras mulheres não deixavam ela chegar perto. Ela só ouviu. Aleluia. A palavra de Deus disse para ninguém conhecer ela. Ela pegou um manto e colocou na sua cabeça e cobriu. E a multidão era tão grande, mas a Bíblia diz que uma empurrava, ela ia mais para frente. Outra empurrava, ela não podia ganhar. Ela não podia nem dar um passo, porque estava muito fraca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você, aleluia, se na sua família tem alguém viciado nas drogas, na cachaça, na prostituição, se você ora, nunca deixe de orar, porque eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração da minha avó e das igrejas e dos irmãos que oravam comigo. Aleluia. Eu nunca me esqueço dos irmãos e das irmãs que me apresentavam para Jesus. Aleluia. Hoje eu me encontro na cidade de Paraupebas, a qual eu faço a obra do Senhor dentro do presídio. Aleluia. A qual Deus me escolheu para essa obra, para me fazer essa grande obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu trabalho no serviço. Deus abençoou também a alma dele. Aleluia. Se você tem a oportunidade, meu querido, aleluia, de pregar, de falar para alguém, fale. Fale. Porque como Jesus manda, o terreno já está preparado. Já está preparado. E ali aquela mulher, aleluia, a palavra de Deus diz que ela foi caminhando. A palavra de Deus diz que quando Jesus passou, ela só fez tocar na sua orla. Ela só tocou. Quando ela tocou, Jesus deu mais um espaço. E Jesus parou e perguntou: quem me toca? E o discípulo olhou para ele e disse: Senhor, a multidão é grande. Aqui eu empurro para ali, outro para cá. Quem me tocou, Senhor, nós não sabemos, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Vocês não estão entendendo. Aleluia. Tocar em Jesus diferente é chamar a atenção de Jesus. É no louvor e na adoração. Aleluia. Aquela mulher, ela estava no chão, ela tocou em Jesus. Ela não podia mais se levantar. Ela disse: se eu tocar, eu posso ficar curada. Aleluia. Aleluia. Deus disse que Jesus parou. Quando Jesus parou, o povo todo parou. E ele perguntou mais uma vez: alguém me tocou? Aí ela girou a mão. Aleluia. Disse: foi Deus. Foi eu que te toquei. Disse: mulher, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. A tua fé te salva, mulher. A palavra de Deus disse, meus irmãos, que o sangue estancou totalmente. O sangue ali não parou mais. Estancou. E aquela mulher se levantou. Se levantou. E a primeira coisa que ela fez, meu querido, foi entrar em rumo à cidade. Estava com 12 anos que ela não entrava na cidade. 12 anos se ela pisar na cidade. Aleluia. Meu querido, muitas vezes a gente pensa que Jesus não está com a gente, que Jesus já saiu do barco, que Jesus não está te olhando. Aleluia. Mas Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Meia-noite eu estava em casa quando o diretor do presídio me liga. Disse: irmão, tem uma rebelião no presídio. Os presos estão quebrando e estão matando. E eu queria, para você dar uma força aqui para nós, faz a sua caixa e fale um pouco aqui de Jesus. Irmão, porque todo mundo sabe, é Jesus que salva, é Jesus que liberta. Mas a palavra de Deus que o inimigo deste século cegou o entendimento dos homens. Mas Deus te escolheu para abrir esse
entendimento para abrir esses olhos que estão nessa rua, nas sarjetas, nas drogas, na Aleluia. prostituição. Deus, Ele quer te usar para essas pessoas. Aleluia, Eu liguei a Jesus. caixa, não tenho a moto, eu arrumo um presente. Lá eu liguei a caixa, comecei a falar de Jesus, comecei a pregar, a falar de Jesus para aquele povo. E foi calmando, quando deu de manhã, já estava tudo calmo. E os presos mandando que eu entrasse para dentro. Eles queriam ouvir a palavra. Irmão, porque eu vou lhe falar para vocês, que já entrou dentro de um presídio, que já foi dentro de um presídio, sabe como é a situação dentro de um presídio. Aleluia. Aonde minha mãe ia me visitar, passava pela a guarnição, tinha que passar pela revista, sofreu muito minha mãe. Hoje ela está junto comigo na mesma casa, para a honra e a glória do Senhor. Ela é minha filha, aleluia. E hoje eu abraço ela, quando ela veio lá no quintal, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, olhando, porque muitas vezes eu não leio não, para me ler é muito complicado. Mas Deus fez tanto milagre na minha vida, onde Ele me colocou hoje, a empresa para eu trabalho, a profissão que Jesus me deu, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Muitas vezes eu passei nessa rua, alguém marca em cima com uma viatura, precisa obedecer o homem, fazer coisa que não presta. Eu paguei o preço, aleluia. Mas o plano de Deus tinha que se cumprir na minha vida, como está se cumprindo na sua, aleluia. Satanás queira não, mas o projeto e o plano de Deus na sua vida vai se cumprir, porque Deus é fiel, Ele não deve nada para ninguém. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ali eu prometi para Jesus dentro do Brasil. Com 2 anos lá dentro eu aceitei Jesus. Ainda passei 2 anos e 8 meses. Já aceitado Jesus. Eu peguei a confiança do diretor do Brasil e comecei a pregar nos pavilhões. Pregando a palavra. E um dia a condenação veio de 18 e uma de 36. Até hoje ela não está lá dentro. Até hoje. Mas para a honra e a glória do Senhor, teve uma rebelião grande, muito grande, mataram muita gente. A cela que eu morava, nós éramos 16 irmãos, e os irmãos todos chorando com medo. Eu disse: não chorem, vamos orar, vamos pedir para Deus. A única cela que não foi arrebentada, a única cela que não foi quebrada. Aleluia, para a honra e a glória do Senhor, porque Jesus Ele vela pelo seu, Jesus Ele guarda o seu povo. Aleluia. Talvez você tenha passado já por situação difícil, dizendo que não vai escapar, que para essa doença vai te matar. Só se Deus quiser, só se Ele quiser. Aleluia. E eu comecei a orar e falar com Jesus, e dizendo: Jesus, se você me tirar daqui com vida, eu vou pregar com a palavra onde você me levar, aonde eu colocar as plantas dos pés. Eu vou falar do teu amor e vou contar meu testemunho, porque você é o Rei dos Reis, a leão da tribo de Judá. Aleluia. Irmão, não foi 15 dias, entrou uma senhora, assim, no estilo da irmã Santana. Ela foi comprar no supermercado. Nesse tempo era muito longe para São Luís. Minha mãe ia uma visita, passava 3 visitas, 4 seria. A minha pasta tinha acabado, meu sabonete tinha acabado. Aleluia. Glória a Deus. E aquela irmã, sem ser dia de visita, ela conhecia o diretor, porque ela tinha uma banquinha que vendia café. E o diretor do Brasil, o doutor Max, ele encostava direto para tomar café na banquinha dela. Quando eu nesse dia, ela estava na porta do presídio com uma sacola na mão. Disse: o que é que você faz aqui? Quem está preso seu? Disse: não tem ninguém meu preso. É um rapaz que está aí dentro. Eu estava orando meia-noite. Ela subiu da cama e Jesus falou: uma pasta, sabonete, escova, e trazer aqui para esse rapaz. Eu não sei quem é, só sei o nome dele. E como é o nome dele? Disse: Aldinei. Disse: ele está no banho de sol. Ela foi no roubar. O diretor pegou ela, ele mesmo foi. Ele mandou os guardas, mas ele mesmo foi. Abriu a porta. Aleluia. Eu estava no canto, lavando roupa, aquela do piso. E ela gritou de longe do portão: disse: Valdinei.
vou trazer para ti. Daquele dia para frente a minha fé aumentou. Porque como é que essa mulher sabia que eu precisava disso? Aleluia. Pastor Manuel de Ferro, Aleluia. visitar. Foi uma caravana que não puderam entrar todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ela me entregou. Daqui a 25 dias, Jesus vai te tirar daqui. Eu duvidei, porque minha condenação era muito alta. Não tinha como. Te prepara, porque tua obra aqui acabou. Te prepara para tu ir para fora. E eu fiquei sem saber, sem falar nada. Ela me deu um abraço. O Senhor vou embora. E eu fiquei contando os dedos. Quando chegou no 24, no 25 no domingo, quando deu meio-dia, o escrivão entrou e me chamou: Valdinei, tem audiência. O diretor disse: não tem, porque quando tem audiência eles mandam para mim. Ninguém mandou papel. Aí o diretor ligou o fórum. O juiz disse: tem audiência para ele. Eu quero conversar com ele. O advogado não sabia, ninguém sabia. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. Quando eu chego lá, algemado, a mão e os pés, algemado, com a camisa do Brasil e a espada debaixo do braço, a pistola debaixo do braço. Aí Jesus, aleluia, ao diretor olhou para mim e disse: por que você não tirará a algema deste homem? Aí o delegado, os policiais olharam e disse: não estou. Uma vez entrou um aqui, você gritou, e é por isso que você está algemado. Digo: não, mas esse aí é diferente, rapaz. Vocês não estão vendo esse homem aí, como é que ele está, como é que ele se comporta. Vocês não estão vendo o semblante desse homem. Esse homem está pregando a palavra dele, ninguém mais brigou, ninguém mais matou, ninguém mais fez nada. Aleluia. Ele disse: senta. Aí eu fui contar para ele, conversei com ele que só entrou o alvará da minha que o alvará. Naquela hora que o fulano entendeu, o coração voltou a sair pela boca. Aleluia. Tu vai para casa. Tu vai para casa hoje. Mas tu me promete que tu vem visitar nós aqui. Digo: prometo. Mas antes de tu sair, tu quer fazer uma oração por nós? Disse: faço, doutor. Disse: pois ora. E eu comecei a orar, comecei a falar com Jesus. Quando o escrivão estava falando em língua, aí o policial me disse assim: você quer orar por mim? Eu estou afastado, tem mais de 15 anos, rapaz, mas tu é diferente, tu é todo diferente. Olha o que Jesus faz com o homem, olha o que Deus faz na vida do homem. Você, meu querido, amado irmão, é por isso que nunca mais eu saí das presenças de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, lá comigo feijão pode, passado de mês sem banhar, comer arroz cru. Aleluia. Glória a Deus. Mas para a honra e a glória do Senhor, para a honra e a glória de Jesus, hoje eu estou aqui, aleluia, diante dos meus irmãos, pregando a palavra de Deus, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Eita Deus poderoso, aleluia. Quando eu me arrumei sexta-feira, falei para minha mãe, falei para minha filha Josi, disse: eu vou para o Maranhão. Disse: pai, você vai para o Maranhão de novo. Pai, cuidado, mas cuidado nas estradas. Disse: minha filha, antigamente eu não tinha medo, eu não tinha Jesus. Disse: hoje eu tenho Jesus. Não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. Aleluia. Cheguei na delegacia de Parauapebá, estava o policial, estava o delegado regional geral do Pará. O diretor me levou, que ele estava separando da mulher. Ele disse: irmão, vamos lá, que está aquele homem em oração. O diretor da quadrangular, esse diretor do Brasil. Aí ele disse: olha, vamos entrar. E aqui, ó, vocês estão vendo que ela é pequenininha. Ela é pequena. Carregada na mochila. Aí eu entrei, o delegado estava ali. Aí o diretor disse: delegado, você tem fé que Deus transforma o homem?
Digo de você, a minha esposa é evangélica e eu estou afastado, delegado. Aí, quem passou 5 anos e 6 meses no presídio de São Luís, nas Pedrinhas, ele olhou para mim assim, olhou espantado. Digo ele. Aí ele me dá teu CPF, delegado. Me deu o CPF e ele puxou meu currículo. Disse, rapaz, não acredito, não, tu fez isso aqui tudo. Mas por que a tua vida? Não, porque o diretor disse que eu queria orar com você. Aí ele passou, fala aí, doutor, deixa eu pegar minha pistola. Quando eu falei, deixa eu pegar minha pistola, ele se levantou da cadeira e botou a mão na dele. Falei, doutor, essa sua aí engasga. Pode não sair bala. Essa aqui nunca vai negar fogo. Nunca negou fogo. Aleluia. Aleluia. Aí ele sentou. Eu comecei a orar por ele, falar com ele, conversando com ele. Aleluia. Ele disse, pô, me desculpa me fazer uma pergunta. Eu posso fazer um convite para você ir na congregação aonde eu congrego, para você levar uma palavra, vou falar com o pastor. Eu disse, senhor. 15 dias depois ele me liga. Você está pronto? Estou pronto, pois vem. Na minha pregação, Jesus me usou e ele recebe com o Senhor. Hoje é um grande amigo meu, em Parauapebas, tá ligado? Tem muito policial amigo, que primeiro não podia ver um policial, que ela ficava com raiva. Hoje é diferente, porque a Bíblia diz, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Se você nasceu de novo, é porque tem outro coração, tem outro pensamento, tem outro modo de andar, outro modo de vestir, porque a partir do dia que a pessoa teve um encontro com Jesus, ele tem que mudar. Porque Paulo, quando teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele puxou da perna, ele não era mais o mesmo, porque Jesus, aonde entra, o ambiente tem que mudar, as coisas têm que mudar, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Ele vem pelos drogados, ele vem pelos aviciados, ele vem pelos cacaceiros, ele vem pelas prostitutas. Só Jesus é que quer esse povo. Aleluia. E continua orando, porque Jesus vai salvar a alma em Tufilândia, porque Deus, ele tem um projeto para a honra e a glória do Senhor. Eita glória, louvado, engrandecido é o nome de Jesus, porque só ele, toda honra, toda glória, só Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus.